Isso. E levanta as mãos aqui para frente. Glória a Deus. Oremos. Deus eterno Pai, só o Senhor é santo, digno de toda a honra, Senhor. Nós apresentamos ao Pai a vida do nosso pastor, do anjo da igreja. Nós queremos, Senhor, que o Senhor já ministrou no coração dele, tem uma palavra para nós, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que vem renovar, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, pela vida dele, ó Pai, que o Senhor venha abençoar em todas as áreas, Senhor, e que ele venha diminuir para que o Senhor venha crescer, que ele seja verdadeiramente boca de Deus neste lugar, ó Pai. Obrigada pela vida dele. Obrigada, Senhor, por cada ato, Senhor, que ele tem feito, as orações e cuidado de cada um de nós, ó Pai. E que a tua vontade seja feita diante dele e da família dele. Nós estamos aqui também para agradecer tanto o pastor e a pastora que você tem colocado em nossas vidas, porque nós temos que dar honra para quem tem honra no Senhor. Assim nós te agradecemos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças, paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Já está gravando? Amém. Glória a Deus. Eu pedi para os irmãos da sonoplastia gravarem essa mensagem, essa ministração, porque Deus colocou muito forte no meu coração. Acredito que nós estamos no ano da colheita, mas existe uma síndrome que atrapalha, né, a nossa colheita, a nossa comunhão com Deus. E eu pedi para que gravasse, e depois os irmãos quiserem consultar no YouTube para ficar registrado. Eu só queria comunicar aos irmãos que estamos próximos de um encontro de líderes que nós vamos ter no dia 7 de novembro da Rede dos Jovens, e dia 21 de novembro, sumiu meu retorno, da Rede de Família, tá bom? Então, os irmãos, pode ficar sentados mesmo, os irmãos estão aqui presencial. Nós vamos ler, estão me ouvindo bem aí no fundo? Amém? Não? Os irmãos... Está mais ou menos. Abre mais um pouquinho o áudio, amém? Nós vamos ler o Salmo 73, amém? Pode ficar sentados. Eu quero só orar mais uma vez juntamente com você. Eu recebo as orações de vocês. Preciso também das orações de vocês. Mas nós vamos fazer uma oração. E nós vamos entrar agora num campo onde talvez o Espírito Santo quer te libertar de uma forma muito poderosa. E eu creio nisso. E talvez você tenha... até ouvindo essa ministração, até você que está assistindo, pode até entrar em um conflito, mas eu creio que ao final dela, os seus olhos espirituais estarão abertos acerca do que Deus tem para você, tá bom? Então nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, a Deus por esta palavra, oro, Senhor, por essa, a Deus, ministração, Senhor, venha falar o coração dos teus filhos, venha falar, Senhor, diretamente, ó Pai, conosco, continue ministrando no meu coração, ó Deus, livra-nos, Senhor, liberta-nos pelo poder da tua palavra. A tua palavra diz que se conheceremos a verdade, essa verdade nos libertará, Senhor. Então eu creio que quanto mais a tua verdade ser pregada e falada, mesmo que repetidas vezes, seremos libertos, conheceremos melhor essa verdade, seremos libertos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Amém? Então, nós vamos... Salmo 73, nós vamos ler, tá bom? Eu quero ler com você, quero que você preste bastante atenção. São 28 versículos, mas, glória a Deus, de repente você leu pouco essa semana a Bíblia, então hoje você vai ler 28 versículos, você vai ler um capítulo dela, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 1 do Salmo 73, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Amém? Quanto a mim, diz o salmista, depois nós vamos falar um pouquinho dele. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem:
como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam aí esse salmo só pela leitura? Parece um grande fraquejo do salmista, não parece? Parece que o salmista, ele reclama, né, da vida. O salmista, ele começa a dizer que não é bom. Aliás, ele começa os 2 primeiros versículos dizendo que o Senhor é bom com os puros de Israel, mas depois ele começa a rasgar o coração. Na verdade, ele começa a dizer que melhor é ser ímpio, que a vida do ímpio é mais favorável. Não é isso que ele leu aí, que ele disse aí? Ele falou que adiantou a mim guardar o meu coração puro? Para que me serve tudo isso? Né? E eu trouxe um tema nessa mensagem, pedi para que os meninos colocassem no nosso canal lá, que é libertando-se da síndrome da injustiça. O que é isso, pastor? A síndrome é uma doença e nós, sendo servos, filhos de Deus, essa doença, essa síndrome da injustiça, ela tira muitos crentes da presença de Deus. É engraçado porque não só os crentes dos dias atuais, mas o salmista aqui nesse texto, né? Esse é o terceiro livro dos Salmos. Os Salmos são feitos em 4 livros, esse é o terceiro. Inicia com o Salmo 73. Esse salmista se chamava Asaf. E esse salmista também escreve o Salmo 50. E do 73 ao 83 também são salmos dele. Esse salmista, Asaf, ele era colocado e foi regido por Davi para ser o líder dos levitas. Ele era da tribo de Levi, ele era da descendência dos levitas, e ele estava à frente, né, dos levitas quando a arca de Deus foi retirada da casa de Obed-edom e ser levado para o templo em Jerusalém. Não sei, não temos ao certo se ele acompanhou também no templo, mas durante o percurso, esse Asaf liderava os levitas que auxiliavam, que iam tocando, porque a arca ela devia ser transportada, mas com cânticos, com alegria. Por isso que, abrindo aspas aqui, não é disso que eu quero falar, mas a nossa célula ela precisa ser tocada com alegria. Estarmos no culto tem que ser com alegria. Amém, meus irmãos? Estarmos aqui adorando ao Senhor tem que ser com intensidade. Por isso que eu louvo o mais alto que eu posso, mesmo de máscara. Porque eu entendo que eu tenho que estar ardente na presença do Senhor. Amém? Fecha aspas. Agora, voltando aqui na síndrome da injustiça, Asaf, você vê, um líder dos levitas se sentiu injustiçado. Falou, né, no versículo, de que me serve, né, ter guardado as minhas mãos e tornado elas puras, me livrado da inocência. O que ele queria dizer aqui, nos nossos dias de hoje, que me adianta jejuar, que me adianta ser um dizimista fiel, me adianta buscar a Deus. O que tem me adiantado eu acordar cedo e trabalhar tem sido tão difícil, né?
Que me adianta tanto se eu sirvo a Deus e parece que aqueles que não servem são muito melhores, têm muito mais coisas do que eu, né? Eles crescem. Você vê a perspectiva que ele tem no versículo 4, ele fala a perspectiva dos ímpios. Que são os ímpios? Os que não servem a Deus. E ele fala assim, eles não passam por sofrimento. Tem alguém, meus irmãos, que por muito dinheiro que tenha não passa por sofrimento? Mas fecha aspas, só fica aí, pensa aí. Aí ele diz assim, no versículo 4, e tem um corpo saudável e forte. Olha o que ele fala, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, né? E ele fala no 6, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Ó, eles zombam, no versículo 9, e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam. E ele vai falando. Ele vai falando assim, os ímpios. E às vezes vem esse sentimento em nós. Não é verdade? Vamos sair um pouquinho da espiritualidade. Às vezes você não acorda, e aí é interessante que ele fala que pela manhã, em algumas traduções, o pensamento me vem no coração. Sabe, acordo pela manhã, estou aqui de novo trabalhando. Esse salário não vai dar para pagar todas as minhas contas. E eu tenho pessoas aí que parece que eles compram, gastam e não servem a Deus. O que ele estava dizendo aqui, o que Asaf estava dizendo é que assim, tem pessoas que não servem a Deus e que desfrutam do bom e do melhor. E eu estou aqui na casa de Deus, eu estou aqui servindo, eu jejuo, parece que não está adiantado nada. É isso que Asaf, ele começa a escrever nesse salmo. Ele começa a indagar a Deus. E eu dei um nome a essa indagação, a síndrome da injustiça. Porque nós passamos a nos sentir injustiçados, não é verdade? Quantos pensaram assim? Não precisa levantar sua mão. Mas se veio isso no seu coração, eu vou dizer para você que veio no meu também. Poxa, meu trabalho tanto. Nem sei se vou conseguir cumprir todas as minhas contas. Talvez esse fosse o seu pensamento. E tem pessoas gastando, comprando, nem ficam doentes, na perspectiva de Asaf. Mas nós vamos discorrer aqui a palavra, que eu entendo que todos aqui, inclusive eu, algum dia já passaram a indagar a respeito do assunto que Asaf estava indagando, não é verdade? Talvez você já acordou um dia e fala, não tem adiantado nada eu servir a Deus. Mas saiba que isso é uma síndrome, amém? E eu quero expor para vocês hoje a síndrome, e Asaf despertou, e ele declara nesse Salmo 73, ele acorda. Inclusive nos outros salmos, Asaf toca muito nesse assunto. É interessante, porque nós pensamos assim, porque o justo sofre tanto enquanto o ímpio prospera na sua vida. Parece que tudo para o ímpio vai bem. Alguém aqui já teve essa impressão? Levanta a mão, só para mim ver se só foi eu. Ufa, não é só eu que tenho esse pensamento, né? Que parece que a vida do ímpio prospera e ele fazendo tudo errado, né? Ele fazendo as coisas, sabe assim, violência é o que está na boca dele, traição que está na boca dele, e as coisas vão bem. E nós, servindo a Deus, às vezes ficamos nos sentindo maus, né? Então, na perspectiva de Asaf, no ponto de vista do salmista, é um ponto de vista nosso também, muitas vezes, irmãos, né? E se olharmos atentamente seu lamento, até tem coerência isso. Não é verdade? Não tem coerência? Parece que tem até uma certa coerência. Poxa, é verdade, pastor. Lá fora o pessoal está jubilando. Eles estão viajando, eles estão comprando, eles estão gastando. É só você olhar o feriado prolongado, o pedágio, né, da descida para a Baixada Santista. É muito carro e é carro novo, irmão. Então a gente fica pensando, a gente fica indagando, e aí nós conquistamos às vezes um pouquinho, com muito esforço, e aí nós passamos a indagar a Deus. A nossa diferença é que às vezes nós não falamos. Temos essa síndrome dentro de nós, não falamos, mas Asaf relatou. Ele sendo líder dos levitas, ele falou assim, Senhor, ele fala, certamente, ele fala, Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, ele fala. Por quê? Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Quando eu vi aquelas pessoas lá no meu trabalho, que eles não servem a Deus e têm a vida melhor do que eu, os meus pés quase escorregaram, ele fala, né? Os meus pés quase fraquejaram, porque ele colocou em justiça. Ele falou assim, Senhor, não é justo.
Na verdade, ele quis cobrar justiça de Deus. Agora, nós somos alguém para cobrar alguma coisa de Deus? Mas ele quis, ele falou assim: Senhor, não é justo. Eles estão indo bem e não fazem nada. E eu estou indo mal. De que me serve? E aí, se você for analisar, eu não vou abrir, não vai dar tempo. Mas em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, Malaquias também fala a mesma coisa, ele faz a mesma indagação. E outros profetas também fizeram a mesma indagação, mas pouco se fala nesse assunto. Mas é necessário nós nos libertarmos da síndrome da injustiça, amém, meus irmãos? Que síndrome da injustiça? Da síndrome de nos sentirmos injustiçados. Nós nos sentimos injustiçados diante de Deus. Né? Nós achamos que merecemos, e merecemos, mas o que nós merecemos nós já recebemos, amém? Amém? Quantos creem? Diga amém. No que nós merecemos nós já recebemos, mas nessa vida também queremos, ou não? E é pecado? Não é pecado você querer, mas esse sentimento, ele nasce, ele pode crescer e pode tirar da presença de Deus, então é muito perigoso. Por isso que esse mês eu entendo que Deus tem um trabalhar com a igreja, e Ele tem trabalhando também comigo, que Ele quer nos libertar de algumas síndromes, sabe? Ele quer nos libertar de alguns pensamentos e algumas coisas que possam vir a crescer dentro de nós, amém? Então, na perspectiva de Asaf, no olhar dele, né, tem até uma certa coerência. Passamos a pensar como? Achamos mesmo que nós estamos perdendo tempo em andar honesto. Já veio no teu coração? Você que paga suas contas em dia, você que paga os impostos em dia, você que anda direitinho com as suas coisas, já veio no teu coração assim, não vale a pena ser honesto nesse país. Agora nas eleições é o que mais vem no nosso coração, não é verdade? Então é a mesma coisa, é um sentimento de injustiça, só que agora nós estamos acerca do reino de Deus, acerca do que nós somos para Deus e o que Deus representa para nós, amém? Então, mas esse sentimento ele vem, às vezes nós olhamos, não vale a pena ser honesto nesse país. Sou sempre passado para trás, né? Dá uma sensação de que todo mundo avança, prospera, menos nós, menos eu que sirvo a Deus. O camarada, né? Outro dia, hoje mesmo fui comprar algumas coisas e eu vi uma esquina, uma grande construção do outro lado e a pessoa falou: olha, toda essa construção é de fulano de tal. Aí você fala: Deus, por que não a da igreja? Aí nós nos sentimos injustiçados. Quer ver, às vezes, espiritualmente também traz, por isso que eu falo, como pastor também vem. Nós olhamos e falamos assim, a pessoa abre uma igreja, começa a ministrar coisas estranhas, ou de repente faz um grande movimento, hoje em dia, como é chamado? Uma grande promoção, ou uma grande divulgação, coloca 2.000 cadeiras e enche aquele lugar, pregando coisas estranhas, esquisitas. E aí vem um certo senso de quê? De injustiça. Senhor, tenho 10 anos em Diadema, 8 anos como pastor, 6 anos como pastor da igreja, 8 anos com a igreja. E aí vem aquele senso de injustiça. Mas eu quero falar para você hoje que esse senso de justiça, nós precisamos pedir para que o Senhor nos liberte, amém? De todo senso de injustiça que possa estar nascendo e crescendo no teu coração. Quantos querem ser libertos? Porque esse senso de justiça, ele vai atrapalhar a tua caminhada, vai atrapalhar a tua colheita com Deus, amém? Vai atrapalhar a tua prosperidade. Mas nós olhamos, parece que o ímpio vive maravilhosamente bem, ele não tem falta de nada, na perspectiva de Asaf. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Você acha que existe pessoas que têm vida perfeita? Que não tem nenhum tipo de problema? Mas na perspectiva de Asaf, ele viu os ricos como se eles não tivessem problema nenhum. Eles não têm nada, eles não têm falta de nada. São vigorosos, eles não têm doença. Olha o que ele fala para Deus no Salmo, que era um cântico aqui, né? Ele fala para Deus. Ele fala, parece que eles não têm, eles crescem, eles enriquecem. Olha lá, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Senhor, talvez nós ficamos assim, né? Eu acordo pela manhã, eu olho lá os meus boletos, olho lá a conta de luz na geladeira, de água, olho o galão d'água acabando, o gás, dou uma balançada, acho que não vai aguentar até o final do mês. Pai, eu sou teu filho, sou teu servo. Eu nem vejo as pessoas no meu trabalho falando da falta do gás e eu fico todo dia preocupado se o meu gás vai acabar. Então vem um certo senso de injustiça. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Vem um certo senso de injustiça por servir a Deus e passar por isso. Mas eu quero aqui com esse texto também entender que Asaf foi ministrado acerca disso, né? Parece então
que na verdade, Asaf estava com uma visão exagerada. Porque não existe vida perfeita. Quantos creem assim comigo? Eu parto do princípio que não tem como. Pensa numa pessoa muito rica aí, milionário, famoso. Será que ele não tem problema? Tem problema. Se ele não tem problema, alguém vai levar algum problema para ele. Então, Asaf estava com uma visão exagerada. Agora, você acha mesmo que existem pessoas sem problemas, pessoas com vidas perfeitas? Então Asaf, ele via os ímpios como se eles fossem perfeitos, como se a vida deles fosse uma vida totalmente perfeita. E nada acontecia com eles. E eles estavam cada vez mais fortes, eles estavam cada vez mais curados. Até um dia, né? Então, eu até tinha feito uma menção aqui em Miqueias 6:8, que Deus exige um padrão para nós, né? Mas eu não vou ler, que nós vamos sair um pouco do contexto. Então, o que Deus espera é que nós sejamos diferentes. Na verdade, esse pensamento é uma grande indagação, é uma grande pergunta que Asaf faz. Mas Asaf só vai perceber isso quando ele entra no santuário de Deus, né? Nós lemos aí que ele faz menção de entrar no santuário de Deus. Na verdade, aí faz menção de quando a arca parou e ele entrou para adorar ao Senhor de verdade, né? E aí ele reconhece que estava doente da alma e sua visão estava errada acerca das coisas. Quando ele tem um contato com Deus, ele fala: eu estava com a síndrome da injustiça. Eu me senti injustiçado, mas na verdade eu sou o mais rico dos homens e me sinto injustiçado diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu escrevi uma frase aqui que eu achei interessante, vou ler para vocês. Não vai ser aqui que você vai ver a diferença do que serve a Deus dos ímpios, mesmo você vivendo bem ou mal. Não é nessa vida que nós vamos ver a diferença. Não é nesse plano, comparando a nossa vida com a vida dos ímpios, que nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e que não servem. Se você está querendo ver, apesar de que somos honrados, somos, o Senhor nos exalta, sim. O Senhor nos chama pessoas, pai, pastor, não está escrito lá que nós seremos cabeça? Ali era para Israel. Israel era para ser cabeça das nações. Quando Deus chamou Abraão, Abraão chamou um homem, não chamou uma nação. Mas ele formou uma nação. E aquela nação era para ser uma nação que todos olhassem e quisessem ser iguais e adorassem o Deus Senhor dos exércitos. Mas Israel falhou em sua missão. Então às vezes nós pegamos um versículo e falamos assim: mas o Senhor me chamou para ser cabeça. Por que eu estou sendo humilhado no meu trabalho? Eu vou dizer uma coisa para você. Por muitas vezes nós seremos humilhados. O Senhor Jesus foi humilhado. Então não será nessa vida, não será nesse meio, não será aqui nesse lugar, nessa vida, que você vai ver a diferença de você servir a Deus e a diferença de quem não serve a Deus. Não vai ser comparando com as posses, com as conquistas, com uma vida sem doença, que você vai ver a tua prosperidade e posteridade com Deus. Você vai ver isso naquele grande dia. Você vai falar assim: valeu a pena servir ao Senhor dos senhores, valeu a pena servir o Rei dos reis, valeu a pena ter deixado a síndrome da injustiça lá naquele culto, dia 15 de outubro. Valeu a pena, Senhor, porque aqui agora eu estou vendo a minha prosperidade. A minha prosperidade está no Senhor. Amém? Então, será num futuro, ele é escatológico. Então não fique comparando. Sabe, culto de quinta-feira, irmão, culto de semana é para isso, para a gente fazer uma reflexão. Não fique comparando, porque esses dias eu me peguei comparando. Mas Senhor, trabalha tanto. Aí nós fazemos conta, né? Aí nós fazemos curso para enricar. Não sei quanto tempo, uma fulana de tal, ela enricou muito. Ela enricou e ela conquistou o seu 1 milhão em tão pouco tempo. Pai, eu sou teu filho. Quando eu vou alcançar esse 1 milhão? Ela alcançou. Ou então nós comparamos não com essas pessoas, mas com pessoas às vezes muito próximas. Às vezes no nosso trabalho, às vezes fala: poxa, eu estou aqui, eu estudei tanto tempo, estou aqui, aquele cargo era para ser meu, Senhor, e está aquela pessoa lá, parece ser injusto, e eu que sirvo ao Senhor. Então nesse ponto, irmão, nós vamos ver a nossa prosperidade, nós vamos ver a nossa riqueza naquele grande dia, amém, meus irmãos? O dia em que o Senhor vir dos céus, aquele que tem recompensa aqui vai receber recompensa, voltará com o Senhor nos ares. Mas não é todos que vão voltar com o Senhor nos ares que tem recompensa. Aqueles que são chamados príncipes e reis e rainhas do Senhor. Aquele que renunciou aqui
Aí ele sim vai ver a prosperidade dele lá. Então não fique comparando, amém, meus irmãos? Não fique comparando a tua vida com a vida dos ímpios. Não compare. Se Deus me trouxe essa palavra, eu entendo que às vezes nós comparamos mesmo, irmão. Tem pessoas que deixam de servir a Deus, deixam o Senhor. Tem jovens que deixam de servir a Deus por isso. Tem adultos, poxa, o cara vive totalmente torto, errado, e ele prospera. As coisas vai bem para ele e para mim não. Senhor, o que está acontecendo? O olhar de Asaf estava com problema. Ele identificou que ele havia uma doença na alma dele. Na visão dele estava errada acerca das coisas de Deus. Amém? Quer ver? Nós vamos ler lá em Malaquias 3, 13 a 18. Só para você ver que Malaquias também fez menção disso. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo... porque nós lemos sempre Malaquias 3:10, né? Não lemos às vezes o que está ali próximo. Você vê o que diz Malaquias 3, 13 ao 18. Vou ler aqui com os irmãos. 13. Olha lá. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Ali, a indagação de Deus para o povo. Volta no 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Quer dizer aqui de luto é em consagração, sabe? Em morte, de morte na carne. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, né? Aqueles que não servem a Deus. Também os que cometem impiedades são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Amém? 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho. Quem o serve? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Volta o 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, no dia da vinda do Senhor, serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Na verdade, aí está a confirmação de que nós veremos a nossa diferença no dia que o Senhor voltar para nós. Amém, meus irmãos? Então não fique comparando. Mas tem 3 problemas que eu identifiquei aqui nesse texto. E eu vou voltar lá no Salmo 73. 3 problemas que Asaf, e nós identificamos em Asaf, e ele também identificou que tinha, né? O primeiro deles, esses pontos é para fixação na tua memória, tá bom? Salmo 73, versículo 20 e 21. Ele entra então no santuário de Deus. Ele, indignado, irmão, indignado. Ele entra no santuário de Deus. Ele já desacreditado de que Deus podia mudar as coisas para ele. Ou ele desacreditado de que as coisas iriam bem para ele. Porque falava, todo mundo prospera. As outras nações, outros povos. E você sabe que Israel, por muitas vezes, fez algumas alianças erradas por isso. Sabia? Às vezes nós vemos, chega a pessoa do nosso lado, fica a dica, hein? E ele tem uma vida, ou aparentemente tão boa, que ele consegue fazer com que você se associe com ele. E você, de repente, assume uma condenação por se associar com ele. Por quê? Porque os seus olhos invejou, cobiçou. Então, irmãos, o que essa palavra nos mostra? Que nós devemos nos contentar com aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, meus irmãos? Aquilo que Ele já nos deu é nosso. Amém? Importa o que seja. Pastor, mas eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar pagando as minhas contas assim, irmão. Deus, Ele muda a tua história, mas você não precisa fazer uma comparação, você não precisa julgar a Deus, amém? Não precisa parar o pensamento nisso, amém? Então, em primeiro lugar, versículo 20 e 21 do Salmo 73, diz assim, são como um sonho que vai acordando, não, que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os fará desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Quando o salmista, ele reconhece que o íntimo dele, olha o que ele fala no 21, que ele estava amargurado e no íntimo dele ele invejou,
ali ele entende, aí ele começou a compreender. Ele falou assim: Senhor, como ele fala no versículo 20, o Senhor realmente trará o castigo a essas pessoas. A minha recompensa realmente não está aqui. Então, as situações, as condições do mundo às vezes nos deixam amargurado. O crescimento das pessoas que não servem a Deus ou que roubam. Você quer ver? Esse tempo é o que mais dá isso, porque nós olhamos pessoas que muitas vezes por 4 anos nem te cumprimentaram e agora vem pedir o teu voto. Não é verdade? Então dá um sentimento de injustiça. Você fala: poxa, passei pelos meus apuros, ninguém veio nem perguntar se estava precisando de alguma coisa, agora vem pedir o meu voto. Agora vem um sentimento de injustiça. Mas quando Asaf entra no santuário de Deus e ele reconhece, e ele fala assim: Senhor, são como um sonho. Na verdade o versículo 19 diz assim: como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Está falando ímpio. Serão como um sonho que se vai quando acordamos. No grande dia do Senhor, as vistas de Asaf se abriu. No grande dia do Senhor, esses que são ímpios, esses sim sofrerão dano. Quando é como eles irão como um sonho que ao acordar desaparece. Então a amargura que estava no coração dele é completada pelo quê? Por aquilo que Deus ministrou para ele. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o olhar de Asaf era um olhar problemático. Qual tem sido o teu olhar acerca das coisas? Acerca do teu familiar? Às vezes é um familiar nosso. Você olha para ele, ele não serve a Deus e ele prospera. Ele não serve a Deus, mas as coisas vão bem. Ele, talvez na tua frente, ele não passa nenhum perrengue, mas ele passa por situações, ele só não te fala. Mas a vida dele está bem bonita. Você quer ver as mídias sociais é o que pega hoje. Você vê que no Facebook todo mundo é bonito. Às vezes o lugar é horrível, mas ficou bonito, que a pessoa escolheu um bom ângulo, um bom lugar, uma boa câmera. Quero ir para lá, porque ele foi. Se ele foi, eu também vou. Não é verdade? E aí o nosso olhar é problemático, meus irmãos. Na verdade, nosso olhar, nós amargurado, quando nós estamos amargurados acerca de uma situação, acerca de uma dificuldade, o nosso olhar às coisas, o nosso olhar acerca da pessoa, aquela pessoa tem a vida perfeita. Ele não sofre. Assim estava Asaf. Olha como eles são fortes. Olha os filhos dele. Olha a roupa que ele veste. Olha o carro. Olha a casa. Então, em primeiro lugar que eu identifico que Asaf tinha era um olhar problemático, um olhar defeituoso. Amém, meus irmãos? E para nós sermos curados da síndrome da injustiça, nós precisamos curar o nosso olhar hoje, amém? Não olhar com as vontades, não olhar com os desejos, mas olhar com a razão, amém? Olhar com aquilo que Deus já te deu. Você vê, e o olhar é tão interessante que muitas pessoas deixam as esposas. Por quê? Porque vão olhar uma esposa bem produzida, com Photoshop, uma seleção de 1000, tem uma foto bonita lá, e ele esquece daquela que está com ele. Então, cuidado com o teu olhar problemático. Veja as coisas do teu redor. Veja as coisas daquilo que Deus quer que você veja. Amém? Em nome de Jesus. Segundo lugar. Segundo problema que eu identifico aqui. O primeiro, então, um olhar problemático. Segundo, um pensamento de troca com Deus. Se você tiver pensamento de troca, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem síndrome de injustiça. Versículo 12 e 13 do Salmo 73. Vamos lá. Acompanha comigo aí. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Olha só. Versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Certamente, Senhor, eu jejuei, eu estava em todo culto, eu ia na célula, eu liderava uma célula, eu era supervisor, eu era pastor, eu ia para o encontro. Quanto tempo? Esse dia eu estava assim. Quantos encontros eu já paguei, Senhor? Quantas vezes eu... Cadê a minha prosperidade, Senhor? Então, sentimento de troca, pensamento de troca com Deus, pensamento de barganha. Senhor, eu estou te fazendo, eu preciso receber. E ninguém faz troca com Deus, meus irmãos. Se nós ficarmos nesse sentimento de troca, o sentimento de injustiça, ele toma conta do nosso coração. Ninguém consegue trocar com Deus. Por quê? Porque nós não temos nada para Ele, não é verdade? O que nós temos para dar para Deus? O que nós podemos dar para Ele se nós mesmos somos dele, meus irmãos? Nós não podemos dar nada. Então tudo que nós temos que fazer é adorá-lo, amém? Pensamentos errados do que se você fizer tudo certinho, Deus vai te retribuir por isso. Pensamento errado. Se eu fizer tudo certinho, pastor... Claro que a diligência, claro que fazer as coisas de Deus com decência, né? Hoje eu estava ouvindo o áudio do Aloísio, Liderança Eficaz,
ninguém que conquista não tem que pagar um preço. E aquele que é o campeão, ele ganhou por um detalhe. Então detalhes são importantes na nossa caminhada, amém? Para aquele que quer ser vencedor. Então nós precisamos ter diligência, cuidado, capricho. Mas um pensamento errado é que Deus vai me retribuir se eu fizer as coisas certinho. Eu tenho que fazer certo porque eu o adoro, amém? Você tem que fazer certo porque você adora o Senhor, amém, meus irmãos? Quantos estão aqui? Diga amém. Eu faço certinho, pastor, porque eu amo a Deus e eu quero que Ele tenha prazer naquilo que eu faço, mas não para Ele me dar algo em troca, porque pensamento de troca é alimento para a síndrome da injustiça, amém? Porque se você tentar trocar, você vai se sentir injustiçado, porque Deus não trabalha assim. Desculpa eu te falar, Deus não trabalha, por melhor que eu seja. Mas pastor, existe uma recompensa? Sim, existe uma recompensa, seremos recompensados, receberemos galardão daquilo que fazemos aqui. Pastor, eu orei, eu jejuei, eu discipulei, eu preguei, eu lutei, minha vida inteira, há um galardão para você pode ter certeza. Deus vai retribuir, mas não espere ser nessa vida, amém? Não espere que seja nessa vida, não espere que seja nesse momento, porque senão vai ter um pensamento de troca, amém, meus irmãos? Então é um pensamento perigoso. Agora abriu o microfone, ficou bom. É um pensamento perigoso, que a pessoa deixa Deus de lado por de repente não receber o que esperava. Então é muito perigoso. Tem pessoas que desistem da caminhada com Deus porque lutei, servi. Já ouviu gente falando assim? Servi a Deus certinho, irmão. Fui líder por 2 anos lá. Olha, até tem louvor, 2 anos liderando. Eu ouvi uma pessoa falar assim: por 20 anos eu fiz a vontade de Deus. Não, eu quero ficar um pouco descansado, eu quero descansar um pouco. É triste isso, sabe, ouvir? Não é. No fundo, há uma síndrome de injustiça nessa pessoa. E eu estava com ela essa semana. Há uma síndrome de injustiça. Como pode Deus ter permitido isso comigo? Já ouviu esse tipo de termo? Então, esse pensamento é muito perigoso, porque a pessoa pode deixar de lado de repente a Deus. Falar, que vale servir a Deus? Como nós lemos em Malaquias, como nós lemos em 78. De que me vale servir a Deus? Ser certinho, lavar as minhas mãos no que é puro? Existe graça barata? Essa é uma santidade barata. Santidade barata é uma santidade que eu só sou santo para receber algo da parte de Deus. Não pode ser assim. Trará um sentimento de injustiça no teu coração, amém? Não seja assim. Eu faço certinho e recebo, né? Esse sentimento não pode nascer no teu coração. Eu faço certo porque eu adoro ao Senhor, porque eu sirvo a Ele, porque eu represento a Ele, porque a nação, o nome dele está gravado no meu coração. Se na coxa do Senhor está gravado lá, aquele é o Emanuel, Deus poderoso, eu também tenho gravado no meu coração, né? Eu não sou circuncisado como os judeus, mas o meu coração é circuncidado a Deus. Eu o amo, por isso que eu faço as coisas certas, não para receber algo dele, porque eu o amo, amém? Esse tem que ser o nosso sentido. Então, pensamento de troca. Em primeiro lugar, que Asaf tinha um olhar problemático, olhar as coisas, tudo muito bom. Sabe aquela questão? O pasto do vizinho é mais verde, o meu é queimado do sol. Quando não é o do sol, já viu pessoas assim? É da névoa, é do gelo. Segundo lugar, pensamento de troca. Quem é que te pode dar alguma coisa? Quem é que pode dar alguma coisa para Deus, né? Ele nos dá, ele é que pode nos dar tudo. Terceiro lugar, para a gente finalizar, um grande perigo, um grande erro, né? Além do olhar problemático do pensamento de troca, ouvir o discurso da massa. Em vez de ouvir a Deus, eu ouço tudo, menos a Deus. Olha lá, versículo 9, diz assim, do Salmo 73: com a boca arrogam-se a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Então os ímpios, ele está falando dos ímpios, eles falam, eles chamam atenção lá no trabalho, chamam atenção na família, eles falam que não tem nada não, crente, não tem nada a ver, eu faço aí, nunca me aconteceu mal nenhum. Eles batem no peito, zombam de Deus, né? Ele está dizendo assim. E aí no versículo 23 fala assim, ó: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. No versículo 10 fala assim, ó, ele fala: com a boca arrogam-se a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Ganha no grito, quer dizer isso aí. O 10 diz assim: por isso o seu povo se volta para eles e bebe sua palavra até saciar. O mundo adora, irmão, um bom discurso. Eles falam, é uma grande alegria. Então,
ouvir o discurso da massa foi um terceiro ponto ruim, que trouxe o sentimento de injustiça para Asaf. Amém, meus irmãos? Esse terceiro ponto também foi um problema que Asaf identificou, mas glória a Deus que quando o coração dele estava amargurado, quando ele estava em dificuldade, quando ele estava em trevas, ele resolveu entrar no santuário de Deus, para que Deus resolvesse as confusões no coração dele, sabe? Para que Deus o libertasse desse sentimento de injustiça. E Ele quer nos libertar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você se coloque de pé, por gentileza. Sentimento de injustiça não pode estar no meio de nós, não pode estar em você. Sabe por quê? Vou te dar uma boa notícia nessa noite. Salmo 37:5. Vou te dar uma boa notícia. Deus, o Senhor, Ele tem o melhor reservado para aqueles que são seus. Amém? Ele tem algo reservado e preparado para você, que a prosperidade do ímpio vai ficar, mas aquilo que Ele te der é eterno. Amém? Olha o que diz Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Olha que coisa linda o Salmo 37. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aleluia, eu vou ler de novo. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém, meus irmãos? Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança. De novo ele repete. Aí no 12, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Amém? Quer mais? Vou ler mais um para você. Versículo 14, o mesmo salmo. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam em retidão, mas as suas espadas irão atravessar-lhes o próprio coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Amém? Eu vou ler mais, porque é para tirar o sentimento de injustiça do teu coração. Vai te fazer mais forte essas palavras aqui. Vamos lá. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Aleluia, aleluia. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que lhe amaldiçoam serão eliminados. O Senhor firma os passos do homem. O que Asaf estava dizendo lá? Os meus pés, Senhor, quase escorregaram quando vi a prosperidade dos justos. Versículo 1 e 2, Salmo 73. Quase, Pai, me escorreguei. Mas olha o que diz no 37. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Aleluia, Jesus, aleluia. Ainda que tropece, olha o que diz: não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigarem um pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a desobediência dos ímpios serão eliminadas. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Olha de novo ele lá escorregando lá. Olha o Salmo 37 aqui falando que aquele que tem o Senhor tem os pés endireitados. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando a terra por herança. Amém, meus irmãos? Há uma terra para nós, há uma terra por herança.
Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. O que o Asaf fala lá? Que os ímpios sumirão e não aparecerão mais. É muito interessante a ligação do 73 com o 37. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios não haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez tenha nascido uma síndrome de injustiça no teu coração. Talvez já nasceu um dia. Talvez ainda vai nascer. Possa ser que nasça, mas eu quero que você não esqueça dessa palavra mais. Pastor, tem um menino lá no meu trabalho. Ele não serve a Deus e ele prospera. Pastor, tem a mulher de um vizinho meu. A vida dela é bela, maravilhosa. Ela tem empregada. Ela não passa necessidade, ela não sofre. Ou talvez você nem teve coragem de falar para o Senhor, mas isso veio no teu coração. Eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor te trouxe aqui para dizer que se você o adorar, a tua porção está guardada nele. A tua herança está guardada nele, nessa noite, em nome de Jesus. A tua porção, a porção que Deus reservou para aqueles que são dele, irmão, ninguém pode tirar. As coisas do mundo, diz Lucas 12, que a traça e a ferrugem vão comer. Falando de material mesmo. Talvez de honra, pastor, aquele homem, era para eu estar no lugar dele. Eu é quem era para ter a fama dele. Eu era para estar no lugar dele. Espiritualmente, eu tinha que estar no lugar dele também. Irmão, espere no Senhor, tire o senso de injustiça, síndrome da injustiça, nessa noite, em nome de Jesus. Permita que o Senhor cure o olhar problemático da tua alma. Agrade-se com aquilo que você tem. Não veja o pasto verde do vizinho. Olhe para o pasto e olhe para as flores que nascem no campo da tua casa, da tua vida. Olhe para o verde da tua grama. Olhe para a prosperidade dentro da tua casa. Olhe para os teus filhos, você que é pai e mãe. Olhe para os seus pais, você que é filho, e veja a prosperidade que Deus já te deu. Amém, meus irmãos? E tire a síndrome de injustiça nessa noite, em nome de Jesus. Pensamento de troca. Não faça as coisas esperando Deus te retribuí-lo. Há uma grande recompensa, mas não espere por ela. Está guardada no Senhor. Está no melhor lugar que pode estar. Virá. É eterno. É para sempre. Não ouça o discurso da massa. Não ouça o que o mundo fala. Não ouça o que as pessoas dizem. Não vá pelo barulho dos outros. Não veja lá, está melhor. Lá tem gente recebendo bênção. Eu já disse isso muitas vezes na igreja, irmão. Muitas vezes. Lá onde tem a bênção lá. Eu nunca fui, irmão. Deus falou um dia para mim: você aceitou Jesus na igreja batista Vida Plena. É aqui que você deve permanecer. Ventos vêm, ventos vão, mas eu estou aí. Lutas vêm, lutas vão, mas eu estou aí, irmão. Crie uma raiz bem forte onde você está. É lá no teu trabalho. Ore a Deus. Ore a Deus. Deixa a raiz aprofundar. Deixa a raiz aprofundar. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer tirar o senso de justiça do teu coração. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós lemos lá no Salmo 73 o sentimento depois de Asaf, né? E nós vamos adorar isso. Esse louvor foi tirado desse salmo. Trecho dele, né? A quem tenho eu nos céus, senão a ti, Senhor? Versículo 25. E na terra, nada mais que desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. E não há na terra, Senhor. E não há na terra, Senhor. E não há no céu, Senhor, senão a ti. E não há na terra nada que eu queira mais que a ti. Essa tem que ser a nossa oração, irmão, a nossa adoração na igreja. Essa tem que ser a nossa busca na igreja. Essa tem que ser a nossa adoração. E eu quero orar
Talvez você sentiu um sentimento de injustiça durante essa ministração. Você lembrou de pensamentos que vieram no teu coração. Quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Creio que Deus pode tirar, porque já veio no meu coração também, irmão. E essa palavra ela foi ministrada para mim. E eu ministrei ela de uma forma, eu venho falando dela desde terça-feira para algumas pessoas, sabe? Deus já falou com pessoas durante o meu convívio. E Deus pediu para trazer aqui hoje. Porque Deus quer tirar esse senso de injustiça do teu coração. Não se sente injustiçado. A tua porção está guardada no Senhor. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, diante, Senhor, desse salmo revelador, onde Asaf expõe, Senhor, ó Deus, toda a indignação, Pai, acerca do crescimento dos ímpios, da prosperidade dos ímpios, da saúde dos ímpios, das bênçãos que os ímpios têm, Pai. Ó Deus, e ele se coloca como indignado, ó Pai. Talvez nós, Senhor, por algum momento estivemos assim, ou vamos estar ainda, ou já estamos nessa condição, Senhor. Talvez o teu filho, a tua filha está nessa situação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder venha tocá-lo agora, Senhor, tirando todo esse sentimento de injustiça, Pai. Todo esse sentimento, Senhor, e que ele venha olhar para aquilo que o Senhor já o deu, Pai. Que naquele grande dia haverá do Senhor colocar diante da mesa. Ele já está na mesa, ele faz parte da mesa do Senhor. Ele já está contigo, ela já está contigo, Senhor. Cura o coração dele, livra o coração dela. Cura, Senhor, tirando toda a síndrome da injustiça. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por esta vida, ó Deus, que reconhece, Pai, que precisa da tua palavra, que precisa, Senhor, dessa ministração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode abrir os teus olhos. Você deve adorar ao Senhor como Asaf adorou. A quem tenho eu no céu, Senhor, além de ti? A quem tenho eu, Senhor? O que mais eu possa ter aqui melhor do que o Senhor? É isso que ele dizia. Vamos entrar no contexto, irmão, do texto? O que eu posso ter que seja melhor do que a tua presença, Senhor? Abro mão de tudo, só para ter o Senhor. Abro mão de tudo, para estar perto, junto de ti. Amém? Quem tenho eu nos céus além de ti? Aleluia. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Oh, aleluia. Estou apaixonado. Se apaixone por Ele nessa noite. Desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Quantos estão dispostos? Construirei no cume do monte altar. Sacrifício sou eu. Sacrifício sou eu. Aleluia. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das Riquezas por ti, Senhor. estou apaixonado. Aleluia. Talvez você não entendeu. Talvez você não entendeu. Não há injustiça para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia. A quem tenho eu nos céus além de ti? Oh, declare, abre a tua boca. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto, Senhor, diga para Ele. Eu estou disposto a Morrer por ti. Levante suas mãos bem alto.
E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Diga pra ele: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Diga pra ele: abro mão da minha vida por ti. Oh, aleluia, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Por quê? Estou apaixonado. Aleluia. O que fazer? Aleluia. Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. O que fazer? Espírito Pra Santo. onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Quantos estão apaixonados pelo Senhor? Sabe, irmão, não gaste a tua energia querendo saber coisas, descobrir a justiça, saber se as coisas estão certas, estão erradas. Não gaste sua energia com isso. Gaste sua energia se apaixonando pelo Senhor, conhecendo o Senhor, buscando o Senhor. O dia que o salmista Asaf, ele diz assim, quando ele fala: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu posso ir, Senhor? O que fazer, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a recompensa do justo. Está na tua mão a chave da minha recompensa, Senhor. Quando ele entendeu isso, ele deixou a síndrome da injustiça. Ele retirou isso. E se você retirar a síndrome da injustiça nessa noite do teu coração, você está apto a acolher no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Ele. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia.